sou Jéssica Raul, moradora de Acari, eu acho isso muito importante marcar. Mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet, e agora eu estou doutoranda na UERJ, sob a orientação da professora Alexandra Lima da Silva. Nós escrevemos juntas o artigo sobre Grey's Anatomy, porque a gente compartilha essa paixão por série, digamos assim, né? Isso. Inclusive, a mesma série que a gente já assistiu. A gente trocava muita figurinha, né? Quando que você começou a assistir Grey's Anatomy? Você lembra? Eu comecei a assistir Grey's Anatomy, foi num período que eu peguei a Sky com alguém, que eu peguei um ponto da Sky, e eu comecei a assistir, e depois eu migrei para o Netflix, e aí viciei total, porque na Sky você tem que ficar disponível para o tempo. Então não era sempre que eu conseguia assistir, eu estudava à noite, eu estudei à noite, e aí depois eu fiquei solta pela vida, Netflix, viciada, assisti todas as temporadas em pouquíssimo tempo. Interessante. Eu, quando comecei a ver, a série, se eu não me engano, era de 2005, concorda? Correto? Sim, é isso. E eu comecei a assistir em 2009. Então, eu acho que ela ainda estava na 5ª temporada quando eu comecei a acompanhar. Não tinha Netflix, não, tá? Não tinha Netflix. Aí eu conseguia episódios no YouTube, deixavam no YouTube, realiza. E também eu conseguia baixar, né? Essa parte eu vou cortar, com certeza. E aí é isso, assim, o que te chamou a atenção nessa série? Por que você se tornou uma fã, né, dessa série? Que tem, já atualmente, acho que são 16, 17 temporadas. Na verdade, foi mais pelo entretenimento mesmo. Eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo quando eu me apaixonei por Grey's Anatomy. Eu acho que ter personagens como eu ali naquele lugar, mesmo que com uma historicidade diferente, pode ter tido um quê. Da mesma forma que eu assisti a Escada Silva escondido, quando eu era criança, por exemplo. Não podia assistir. Né? Quando a gente se vê na tela, o Delay fala muito isso, quando a gente se vê na tela, tem uma coisa que chama o nosso olhar. Apesar da gente não saber exatamente o porquê. E aí vem um outro lugar, né, de tentar entender por que e como a gente está sendo retratado ali. Que vai ser o olhar opositor que a Bell Hooks vai trazer. E eu acho também que uma coisa que me chamou muita atenção desde o início na Grey's Anatomy era em que posição as personagens negras apareciam, né? Os homens e as mulheres negras. Então, o chefe era um homem negro, chefe do hospital. Sim. O chefe do setor de cardiologia era um homem negro. E a chefe dos internos era uma mulher negra. Então eu já fiquei assim, essa série é interessante. Eu fui sendo levada, mas isso não me passou assim, então isso me chamou a atenção. Sabe, assim, nossa. E mesmo os personagens brancos, eles não são padrão. A Meredith é extremamente esquisita, eu acho ela muito estranha, o jeitinho dela de andar, o O'Malley totalmente deslocado. Então, mesmo os personagens brancos que tem, são pessoas fora da curva, são outras formas de existir dentro dessa branquitude também. A Miranda, a gente se identifica instantaneamente, porque quando a gente aprende a se colocar, a gente se vê Miranda. Olha, não vou aturar. E ela ganha aquele apelido horrível. Mas não vou aturar, então a gente é tudo, né? A gente é raivosa, a gente é nazi, até coisas que não combinam com a nossa existência, a gente vira, né? Então, não tem como ser uma mulher no mundo, principalmente como eu estava colocada no período que eu conheci Grey's Anatomy, e não se identificar com a Miranda, por exemplo. Olha, eu não aturo. Vou morar sozinha com a minha filha. Ela tem isso, né? Depois ela vai incorporar essa questão de ser mãe solo, por exemplo. Eu acho que uma coisa que você colocou muito, tanto nos personagens brancos como nos negros, é que são seres humanos complexos. Todos são complexos
E eu lembro que a Meredith me conquistou, porque a princípio ela seria aquela clássica mocinha, né? Uma mulher branca, loira, de olho azul, magra, e protagonista da série. E seria aquela que queria sofrer, 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 sofrer e ia ser heroína. Mas ela tinha umas questões, também, por exemplo, ela bebia muito tequila, vivia acontecendo coisas horríveis acontecendo com ela. E acho que a coisa mais assim que me despertou uma certa empatia também naquela personagem foi a questão da mãe dela, né? Tá numa coisa clínica, e no final da série, da primeira temporada, ela descobre que ela era outra. Aquilo, gente, tô passada com esse cara. E aí, então, a série me chamou nessa coisa, vou continuar assistindo. O branco bonzinho já não era tão bonzinho. Não, mas depois... Sim. Até que depois ele ainda virou vítima da esposa, não. né? Você já viu a série mais de uma vez? Eu vejo... Oi? Então, eu vi a série nessa primeira no momento, em que eu fico com raiva do Derek, depois eu fico com pena, depois eu entendo tal. Entendo o lado da mulher também. Aí, depois que ele morre... Gente, spoiler, quem não viu a série não veja essa conversa. Depois que ele morre, eu revejo a série. E aí o mundo já passou por várias questões, inclusive pelo Me Too, pela questão do assédio e tal. Fico pensando assim, complicado ali aquela posição dele, hein, hoje. Todos. O que o marido da Yang faz com ela, por exemplo, que abandona, No altar. vai embora. No altar. Quer dizer, o marido da tudo Bailey, ali. O marido da Bailey. O marido da Bailey. O próprio Weber também. O que ele faz com aquela mulher? Com qual delas? Né? Com todas. Com todas. Até com a própria, com a deusa da fundação. Catherine. Não, mas até com a Catherine Fox, ele estava flertando com a outra mulher, solitário lá, ele deu um cordinho assim, ele cortou, mas ele já tinha dado corda, e aí não dava. Tava flertando, concordo. E com a Adele também, né? Ele teve uma relação extraconjugal com uma mulher branca, né? Isso deve ter. E a Adele sabe, né? Depois ela disse que sabia, né? Ela sabia o tempo todo, assim, daquela relação. Então, assim, o que os homens, né? A questão, né, a masculinidade, né? Eu acho que no caso do Derek era uma masculinidade tóxica. Eu definiria pensando isso. Ele ofuscava a Meredith. Ele era egoísta. Fala antes de ir embora. Você é o sol. Ele não. Esse episódio eu já assisti não sei quantas vezes. Quando eu quero desaguar. Aí eu boto aquele episódio, o último episódio da 10ª temporada. Início da série, eu não sei até que temporada essa situação aconteceu, mas a atriz protagonista, a Ellen Pompeo, ganhava menos. Ela ganhava menos do que o Patrick Dempsey. Ela ganhava menos. Eu acho que foi até ele sair. Eu acho que também foi. Também acho. Então, tem questões, né, bem complexas ali na questão do elenco e na questão, né, dos conflitos das personagens. Mas, assim, falando assim, para quem não conhece a série, né, eu acho que algumas questões me chamaram a atenção ao longo da série. A maneira como eles trataram, por exemplo, um casal homoafetivo, né? Sim. Havia duas mulheres, né, havia lésbicas na série desde a 4ª temporada. E era um casal lésbico e interracial. Isso eu achei interessante. Um casal lésbico e interracial. Havia o Burke com a Cristina também, ali era um casal interracial. Sim. Era um homem negro com uma mulher. Eu acho que a ascendência dela é coreana. Né? Coreana. A atriz é canadense. E tem ascendência coreana também, a Sandra Oh, né? Sandra Oh, que é maravilhosa. Então, eu gostei disso. Eu gostei dessa coisa de ter diversidade na série. Isso ela fala no livro, né? A Shonda, ela trata isso no livro, que ela queria ver retratado nas telas o mundo real. Pessoas comuns vivendo suas vidas tridimensionais, sem essa coisa
marcada das dualidades, né? O bom ou o mal. A gente, enquanto outside reading, né, se a gente for parar para pensar, a gente vai ter essa sensibilidade maior para ver o mundo, querer que o mundo seja retratado da maneira real, né? Provavelmente na formação dela, enquanto intelectual negra, ela teve essas referências, tanto da literatura quanto da música, e trouxe uma maior sensibilidade, porque a gente está pensando, quando a gente está tentando solucionar, pensando como o mundo poderia ser melhor, quando a gente pensa justiça racial, justiça socio-racial, se a gente for parar para pensar assim, a gente fica pensando em soluções. E aí, cada um na sua área, a Shonda Rhimes, ela vai pensar dentro da área dela e vai trazer essas questões para a série. Obviamente que no começo da série, com menos liberdade, né? Ela vai ganhando autonomia conforme o nome dela vai se construindo. Na televisão, ela vai ganhando autonomia de criação. É o que faltou para a gente aqui, porque a gente ainda está falando através de demandas por disputa de narrativa. A Globo vai colocar um jornal especial para falar exclusivamente de racismo e vai ter que se retratar porque colocou só gente branca para falar por demanda popular. Essa disputa também entre a internet, que influencia a TV, a gente está vivendo uma transformação. Só que aqui no Brasil a gente ainda não tem um grupo forte dentro do audiovisual para ter um canal, por exemplo, para ter uma produtora forte de nome que fale, olha, eu vou vender esse programa aqui para tal emissora. A gente ainda está... Eu acho que o audiovisual estadunidense tem muito para trazer para a gente, tanto pelas suas fases né, de contestação, e aí o Stuart Hall vai trazer muito isso para poder dialogar dessas fases. A própria Bell Hooks, né, no Raça e Representação. A gente tem muito a aprender. Só que o que... É essa coisa, né? A gente precisa ter dinheiro, ter fomento para conseguir ter produtores. E precisa ter protagonismo, porque não adianta a gente estar com um branco progressista, por exemplo, e não conseguir colocar as coisas da maneira como a gente precisa. E ainda é encarada de uma maneira radical. Me parece, por exemplo, que no Brasil precisa aprender sobre essa questão das personagens negras e tudo mais, porque acontece, que você citou já o Zito, né, quando a gente estava conversando antes, de que é a negação do Brasil na TV, né? E aí, quais são os papéis que normalmente as atrizes e os atores negros fazem? Eu não esqueço do caso da Thaís Araújo, que na novela do Manuel Carlos, ela foi a primeira Helena negra e foi bastante rejeitada. Ela era uma modelo bem-sucedida, né? Inclusive uma experiência próxima dela, porque a Thaís Araújo, né, é de classe média. Sim. E aí ela sofre aquela rejeição e na sequência, né, ela passa por esse processo todo, né, de cura e tal. Ela volta para uma novela das 7, ela vai fazer uma empregada e ela é aclamada. Então, a empreguetes, né? Isso. Eu lembro muito bem desse processo. Então, quando ela foi uma modelo bem-sucedida, empoderada, que se relacionava inclusive com um homem branco, ela foi rejeitada, e quando ela faz o papel da empregada, ela não é rejeitada. Moradora de uma favela, empregada. Tipo, esse é o seu lugar. Esse é o lugar que permitem a gente ainda no audiovisual, né? E assim, a Zoilda vai falar isso, né? A Zoilda vai falar que esses produtores, porque ela não vai pensar o papel da mulher negra na mídia, o lugar da mulher negra na mídia, a partir desse lugar exclusivamente. Ela vai pensar a produção dessas obras. E aí ela vai fazer uma análise lindíssima. No fundo, ela vai pensar educação básica, né? A Zozó. Ele é ótimo. Traz essa discussão da educação básica. Tem algumas questões que a gente precisa falar aqui para ainda voltar para Grey's Anatomy. Um é a importância, então, da Shonda, que você colocou. E a Shonda se tornou a dona das quintas, não é isso? Eita, isso. Então, a Shonda como dona das quintas, né? E agora vai estar na Netflix, a gente fica ansioso para ver o que vai acontecer. Ela tanto atendeu uma demanda que a indústria
da televisão norte-americana não imaginava ou subestimava, e ela provou que isso era possível, né? Porque achava-se que não tinha público. Depois a gente vai ter Jane the Virgin, que é uma outra produção também específica para o público latino. Eu acho que essa... não sei se a gente pode chamar de TV por demanda, né? Com esse diálogo mais próximo com o público. Não sei se você conhece a história da Betty Feia. A porto-riquenha parou para ver o final de Betty Feia. Eu não entendi nada, mas vamos continuar. É isso. Então, essa audiência por demanda, que vai tratar de questões mais específicas, vai acabar ganhando espaço. Na medida em que que as pessoas pejorativamente chamam de identitarismo, né? Na medida em que a gente quer dialogar mais proximamente com as nossas questões, então. Mas o que parecia identitarismo, né? O que pareceria identitarismo, que uma TV retratada, como é na vida real, o mais próximo possível do real, não é assunto só de mulheres negras, homens negros e pessoas gays. E aí vai ter um conceito que o Jaguaribe vai trabalhar, que é o conceito de pedagogia da realidade, que tem a ver com o que seria mais próximo do real, e aí dialoga muito com o que o Urtwell traz, que é essa possibilidade de desenhar realidades. É a representação desenhando a nossa maneira de ver o mundo, que é o que acontece muito aqui, mas para marcar os estereótipos, se a gente for parar para pensar. E aí, não tem como pensar Shonda Rhimes e não imediatamente pensar as produções que foram e são feitas aqui no Brasil, porque eu acabo pensando por associação. A Shonda ela vai quebrar esses estereótipos e vai contribuir para desconstruir esses estereótipos cotidianamente. Não por uma oposição necessariamente a esses estereótipos, mas mostrando personagens tridimensionais, como ela mesma fala na autobiografia dela. Ela vai trazer aspectos que são questões para pessoas gays, pessoas negras e mulheres negras, mulheres e homens negros, mas não de uma maneira que, olha, a gente vai falar desse assunto. Elas vão aparecer no cotidiano dessas personagens. Não, assim como ela também vai lá, né, pensar a questão da mulher branca, né, também que sofre opressão, sofreu sexismo lá do cara, então ela está muito antenada, né, com os diferentes temas, por isso que eu acho que existe uma dimensão pedagógica nessa série, né, Jéssica? Você concorda com isso? Total. Qual é a dimensão pedagógica de Grey's Anatomy para você? A dimensão pedagógica de Grey's Anatomy são pessoas comuns, independente da sua cor, da sua orientação sexual, do seu esforço ou maior dificuldade ou meritocracia para alcançar, porque o Alex Karev mostra a pessoa pobre que deu um jeito de conseguir ser um cirurgião. Então, são pessoas vivendo as suas vidas, independente da sua cor, né? E isso aparece muito. Essa é a dimensão pedagógica. O contrário do que seria o que acontece aqui. Por exemplo, Tropa de Elite, que marcou muito para justificar uma política pública, porque tem isso. Não adianta a gente imaginar que a política... E aí, se a gente for parar para analisar, a gente vê que isso está muito marcado na obra da Shonda. Ela tem um lugar, ela está falando de um lugar específico, que é o lugar de mulher negra, que vai se preocupar com toda a sociedade. E não é clichê dizer que quando uma mulher negra se move, a sociedade toda se move, porque ela vai ter uma visão mais ampla dessa sociedade. E parece que eu acho que é isso mesmo que a série mostra, assim, essa visão mais complexa também, né? Porque ela consegue complexificar a personagem, a protagonista, que é uma mulher branca, que tem conflitos seríssimos com a mãe e com o fato de ter sido abandonada pelo pai, que era alcoólatra, e de ter sido ofuscada pelo marido, né? A personagem também da Cristina, que é uma mulher que na sociedade americana vamos chamar de people of color, não é isso? Sim. Ela não é negra e ela também não é branca.
Christine Yang. É muito interessante o lugar da Christine Yang para mim também. Porque ela não é branca, nem é negra, e ela é o que vão colocar como people of color. E eu lembro de um diálogo que teve entre a Cristina e a mãe do Burke, e ela fala isso para Cristina. E um deles é muito estranho você, Cristina, você como uma mulher, né, uma mulher não branca, chamar uma mulher negra de nazista. Eu lembro desse diálogo. Né? E depois tem um diálogo da Cristina com a Bailey dizendo: não use a minha raça para me colocar nessa posição. Que realmente ali foi uma coisa muito complicada, porque a Bailey escolheu a Cristina por a Cristina não ser nem branca e nem negra para tratar o cara nazista. Não sei se você lembra. O cara que tinha uma suástica. E aí a Cristina. É como se ela estivesse em lugar nenhum, né? E não é. Eu achei aquilo muito interessante. Fez isso muito marcado. A Christine Yang sem sobrancelha, eu acho que foi... Sim. Assim, ela se submeteu à mãe do Burke por causa dele. Eu nunca imaginaria a Christine Yang deixar alguém raspar a sua sobrancelha. Não, mas no caso não foi a mãe do Burke, não. Ela tirou a sobrancelha da mãe dela. Não, foi a mãe do Burke. Aquela era a mãe dela. Ah, é? A mãe dela. Que também, a mãe dela também é uma mulher tradicional. A mãe dela e a mãe do Burke se dariam super bem. As duas ambas eram mulheres tradicionais da elite, de uma elite econômica. Ambas, a mãe da Cristina e a mãe do Burke. As duas eram tradicionais. E são duas mulheres, não, né, people of color. Então, a mãe da Cristina como a mãe do Burke. É isso. Corta essa parte. Muito complexo. E aí, por exemplo, a Meredith, que era a herdeira, porque ela herdou um legado, porque na medicina também tem muito isso, né? Ela tinha um sobrenome, ela era uma Grey, né? Sobrenome esse que a mãe transformou, porque na verdade era do marido, mas ela se apropriou dele e ela se fez um nome na medicina, um legado, então ela carregava isso, esse legado. E a gente vai ter o Alex Karev, que era um pária. Né? Então eu achei interessante. E o Alex é um homem branco. E também tem esse debate lá nos Estados Unidos, né? Que eles vão chamar de brancos pobres, pauperizados até. A transformação do personagem do Karev também é incrível. Se tivesse tempo da personagem da Catherine Hegel se desenvolver, né, que por problemas da própria branquitude dessa atriz, e aí interfere na própria história, né? Porque ela era o par do Karev. Tanto é que quando o Karev sai, não assistam, spoiler. Tanto é que quando o Karev sai, ele vai se encontrar com ela. Ela era o par dele, né? E eles eram os brancos pobres do grupo. Que teve que usar o corpo para poder pagar a faculdade, aquela coisa toda. O estereótipo da loura gostosa, né? Isso. Então, é muito sensível. Eu acho que se a gente pudesse definir a Grey's Anatomy, é realmente a Shonda com esse olhar sensível para essa diversidade humana, que, na verdade, é extremamente complexa, pensando raça, classe, sexualidade, gênero, o que mais? Hierarquia no mundo do trabalho, eu acho que aparece muito também. Eu sou o chefe, eu mando, saia da minha sala de cirurgia. Eu acho que isso fica também muito marcado, né? A maneira direta como as personagens colocam o jeito que pensa. Quando a Christine Yang e a Meredith, por exemplo, estão brigadas, porque a Meredith está se sentindo uma má profissional e a Yang está se destacando, elas ficam os 2 episódios brigando, eu acho que, não, é quase a temporada inteira, as duas brigando, mas no final elas se resolvem. Elas, com franqueza, eu acho que isso também é muito educativo para a gente, porque esse racismo à brasileira, essa maneira que a gente herdou desses brancos, enfim, essa coisa que a gente herdou de não falar as coisas diretamente, ela interfere muito nas nossas relações. Eu preciso falar isso, como eu vou falar? Aí fala de um jeito que a pessoa não entende. Essas personagens são muito diretas. Por mais que elas digam coisas uma para outra, que vão... Essa franqueza, essa sororidade, se a gente for parar para colocar nesses termos, aparece no momento em que elas dizem: olha, você me decepcionou, eu pensei que você seria uma outra profissional, você decidiu ser mãe e não sei o quê, e eu realmente vou fazer tudo o que eu quis, e a Cristina fez. Ela se planejou para ser uma mulher solo, com sucesso profissional, e foi isso que ela fez.
Eu acho assim que foi ótimo a sua análise. Mas pra gente já se encaminhar para o final, porque o meu estômago está realmente roncando, você deve estar ouvindo, tá ficando constrangedor isso. A Grey's Anatomy é um drama. E a gente, durante várias temporadas, tem aqueles episódios que a gente, não, vai ter esse episódio, e a gente, né, sabe que vai chorar. Quem nunca, né, chorou vendo Grey's Anatomy? E, né, são os pacientes, os dramas dos pacientes, os dramas dos médicos, as tragédias, as pessoas que morrem. Morre muita gente, hein? Quem não assistiu, saiba disso. Mas aquele momento, assim, aquele episódio que você chora toda vez que vê. Você tem um que você... Eu tenho o meu aqui, que para mim é o mais importante da série, no momento que a gente está vivendo. São dois, né? O primeiro eu já falei, que é quando a Cristina sai. O Tucker entrando na adolescência, que é o que marca também. Eu acho que é um aspecto do artigo que a gente trabalhou, que é muito importante. Primeiro, né, a influência do movimento social na construção do audiovisual, né, que é o que está acontecendo, esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. O que o movimento social está construindo enquanto pauta, mesmo os meios de comunicação hegemônica estão tendo que agregar. A Shonda já faz um trabalho para além disso, né? Eu estou falando mais no contexto brasileiro. E aí o Tucker, entrando na adolescência e tendo que lidar, ao invés de conversar sobre sexualidade, ter que lidar com o seu corpo como alvo, aprender a como reagir a uma abordagem policial, né? Que é um dos episódios que mais viralizaram na internet, né? Porque o Grey's Anatomy, para além das telas, ele tá na internet também, essa série. Então, vira e mexe viraliza algumas situações de Grey's Anatomy. E o episódio também do estupro, né? Que a menina tá com a sapatilha também. Não tem como dizer 2 episódios que eu chorei mais, né? Porque são vários episódios que marcam, né? Que estão muito próximos da realidade e que tem o tratamento na série como deveria ter na vida real. A Shonda, ela tem essa capacidade de juntar o que é e o que deveria ser. Eu acho que sobre esse episódio, que também é o episódio que eu elejo, né? Como sendo para mim o mais importante da série, né, para mim é o mais importante da série, para mim, né? Para minha subjetividade. E é muito difícil eu ver aquela cena e o episódio como um todo, né? Porque é naquele episódio também que algumas pessoas brancas vão se conscientizar. Foi muito interessante aquele episódio para mim, desse ponto de vista também, porque nós temos ali o que é ser um menino negro de classe média alta, porque a família é de 2 médicos, os 2 médicos moram, uma família negra que mora num bairro, né, nobre, e tem um adolescente negro, né? Quando um adolescente negro acabou de ser morto ao tentar entrar dentro da própria casa. Foi essa a narrativa do episódio. O menino, da mesma idade do filho da Miranda, é alvejado pela polícia, porque a polícia achou que ele estava tentando roubar a própria casa. Tem essa linha, e aí tem a situação da April também, que ela ficou devastada nesse episódio, porque ela tinha um relacionamento interracial, mas eu acho que ela era aquela que não conseguia compreender a gravidade do racismo. E aí ela tem uma conversa com Jackson, que nasceu na riqueza, e é a primeira vez que ela escuta o Jackson falar, mas eu também sou esse corpo estranho. Ainda mais perigoso para mim numa área de elite, né? Porque ele não é o meu lugar, esse episódio. Jackson é um cara negro de pele clara, de olho azul. E ele diz, eu também sou alvo. Quando ele diz para ela que ele também é alvo, e ela tem uma filha com ele, ela tem uma filha com ele, numa sociedade racista, eu acho que só ali caiu a ficha daquela personagem. Que vivia num mundinho rosa. Ela fica devastada. Eu achei também interessante aquele arco. E aí ela desfaz essa falsa dualidade entre raça e classe. Porque se você está nesse lugar privilegiado, você está no lugar errado. É uma falsa dualidade. Porque você é uma exceção, você está aqui, mas o seu corpo não pertence a esse lugar.
E ela convivia com pessoas negras no ambiente de trabalho, no caso, a mulher branca que é a April, ela convive com pessoas brancas, ela se relaciona com um homem negro, só que ela nunca tinha se dado conta das dores dessas pessoas. Ela tem uma filha negra, e aí eu acho que ela entende. Tem um episódio também que a Meg fala para a Shepard que ela não tem que perguntar. Porque se ela tem que perguntar se foi racista, é porque algo de errado tem. Qual foi esse episódio? Eu tenho que rever. Eu não lembro, ela se meteu numa história da Meg e no final das contas a Meg teve que se colocar. Não faça isso. Não, ela pergunta. Não estou lembrando direito. Não é com a Meg, é com a assistente, com a Stephanie. Com a Stephanie, isso. Já dessa da série, verdade. E aí ela vai tirar dúvida. É aquela coisa do Wiki preta, né? Aí veio o branco tirar dúvida. Eu fui racista ali? Foi assim, não foi? Aí ela fala, se você precisa perguntar, algo de errado tem. Ela não responde diretamente, ela deixa para reflexão, né? Eu acho que é uma outra forma também de fazer o público pensar nas próprias ações. Ela não vai dar uma resposta pronta, porque a resposta não é só para ela, não é só para a Shepard. A resposta é para quem está assistindo também. Então ela fala, se você precisa perguntar. E eu acho que, voltando àquele episódio emblemático, no caso da reação da April, é muito aquela coisa da consciência do privilégio, né? Eu acho que o que mais doeu nela ali foi a coisa, porque ela é cristã, né? Eu não sei qual é a religião, mas eu sei que ela é cristã. E aí ela tinha uma coisa de rezar pela culpa que ela sentia, por saber que ela tem um privilégio, mas que a filha dela não vai ter. E ela fala isso o tempo todo, né? Então eu achei interessante todo esse episódio por isso, assim, porque eu acho que foi a primeira vez em que eles falam de uma forma tão... Porque também, às vezes, é preciso nomear, como diz a Bell Hooks. É preciso nomear a nossa dor. Porque as pessoas que estão em volta, nem sempre elas conseguem perceber. E esses episódios foram no momento já que a Shonda já estava praticamente saindo a Shonda já virou uma entidade, né, na televisão norte-americana. Então ela já não precisava, já tinha mais liberdade criativa, se é que a gente pode colocar assim, né? Eu acho que no momento, se a gente for fazer uma linha cronológica para pensar a evolução do trabalho da Shonda, eu acho que tanto ela foi desenvolvendo teoricamente para conseguir colocar no trabalho dela, quanto ela foi ganhando liberdade. Né? E o apoio do público foi muito importante para isso. Sim. Então, se é para a gente ter esperança, a gente pode ter esperança de que essas narrativas são narrativas que dialogam com a maioria das pessoas, porque senão não ia fazer o sucesso que faz, né? Então, a gente fica tão desesperançada aí com o que está acontecendo no mundo. Eu acho que esse é um outro aspecto também que a gente pode encarar. Se é um programa de sucesso, e a gente pode dizer no mundo que está durando aí pelo menos 15 anos, 17, né? Se eu não me engano, 17 já. Para a 17ª temporada. Acabou a 16ª agora. Então, eu acho que... E aí, muita coisa tem que mudar, porque mulheres como a Shonda, ela, no lugar que ela está, e a gente pode falar dessa geopolítica do poder, ela vai ressoar a cultura para o mundo todo. E emissoras como a Rede Globo vão ter que repensar a sua programação, né? E isso aí vem de muito trabalho, desde do Black Exploitation, né? Que é a exploração do negro na televisão estadunidense, até a gente conseguir pensar essa complexidade toda das nossas vidas, né? Enquanto seres humanos, né? Que é isso que a gente reivindica desde que os nossos ancestrais foram sequestrados, né? Esse aspecto de humanidade, do cotidiano, de que a gente tem problemas como todas as outras pessoas, e ainda tem o problema de ter que encarar a branquitude da maneira como ela se coloca, né? Dos seus pactos, das suas coalizões e da maneira como a gente é subalternizado e criminalizado, né? Porque aqui no Brasil é isso. Até bem pouco tempo, estava em disputa aí a narrativa sobre a morte da Marielle, por exemplo. Quem ia produzir? Se um produtor, né, se um diretor
que produziu um senso comum que justificava a morte de pessoas negras em territórios favelados, poderia dirigir um documentário sobre a morte de uma mulher negra favelada que lutava contra a violência policial. Tem reflexos no alcance que a gente tem, porque se a gente for pensar R$21 que uma pessoa vai ter para ter acesso ao Netflix, vai dar acesso a mais pessoas pensarem coisas diferentes. Verdade. A revista conservadora também vem do acesso que a gente tem de consumir cultura, porque o consumo de cultura, para um dos aspectos da educação, né, principalmente o audiovisual, é essencial. Meu irmão morreu com 19 anos sem nunca ter entrado numa sala de cinema, né? E isso é emblemático. E poder sair de Acari, por exemplo, com um ônibus, com crianças para assistir Panteras Negras, é importante. Eu acho que o movimento social, tanto na esfera do audiovisual, é o que dá sustentação para todas essas transformações. Na poesia, na música, na arte de uma maneira geral, na educação, educadores populares, em geral, trabalham muito com o audiovisual como uma ponte de diálogo, né? Na minha monografia de especialização, trabalhei esse diálogo dos saraus, dos cine-saraus, né? Que a gente fazia o cine-sarau Palmarino, aqui em Acari. Então, eu acho que está tudo muito conectado, né? A construção de conhecimento que a gente traz nas diversas esferas, a partir das nossas experiências, é que vai dar o tom da nossa crítica social e, no caso da Shonda, da crítica cultural que ela faz, né? Sim. Muito interessante, realmente, todos esses pontos que você tocou aí. Eu acho que realmente você me convence da dimensão educativa da série Grey's Anatomy. Eu saí convencida dessa conversa. Muito bom. Então é isso, Jéssica. Só para concluir, você teria uma indicação de uma outra série, já que você falou tanto aqui de série, Netflix e tudo mais, a gente esgotou aqui Grey's Anatomy, que outra série que você gosta de assistir, assim, que te toca? Olha, que eu faço um paralelo muito grande com Grey's Anatomy, mas que é muito difícil para analisar, porque às vezes eu congelo How to Get Away with Murder. Eu choro também, hein? Não sei se é o objetivo dela ali, mas eu choro. Sim, agora eu tô mais fanfarrona, eu tô assistindo, acabei de assistir agora Space Force, né, que é uma coisa também que traz um humor ácido, né, sobre essa aversão à ciência. Tô assistindo, olha, ontem eu parei de assistir uma que nem bom divulgar o nome. Eu sei que a narrativa é uma viagem no espaço para se comunicar com os seres extraterrestres. Só que, no final das contas, o ser que está perturbando e matando todo mundo é a mãe do capitão, que é uma mulher negra. Eita! Eu falei, uma entidade que é uma mulher negra raivosa, vamos parar de assistir agora. A gente se pega assistindo, olha que condena. Não sei, porque eu já estou garimpando, né? Olhos que Condenam. É muito importante, mas eu acho que tem que estar preparado para assistir. Não é uma série que seja para a gente assistir em qualquer momento. A gente tem que estar muito bem para assistir, porque eu parei no penúltimo episódio, não consegui, e aí depois continuei. Eu acho que é uma obra importante, né? Que a Ava DuVernay ela vai fazer esse trabalho, né? Porque é outra também diretora do audiovisual que traz questões muito importantes para poder pautar o judiciário estadunidense, que ela tem trabalhos nesse sentido, mas que é uma obra forte, principalmente por se tratar de uma história real, né? São pessoas reais retratadas ali. Então, mexe muito mais com a gente. Eu acho que essa merece uma outra conversa, que eu já estou querendo um tempo também falar sobre ela, porque ela transita, ela fez uma série importante, ela fez um documentário que eu gosto muito, que é a 13ª Emenda. Ela tem aquele filme Selma também, que tem ali uma questão importante. E aí, assim, existe uma crítica por ela escolher sempre os homens, né? Falar dos homens. Como assim você é uma mulher negra que só escolhe falar de homens negros? Enfim, eu acho que a gente teria aqui uma outra conversa só sobre a Ava. Né? Podemos fazer essa outra conversa só sobre sim, a... Sim. Que eu acho que é bem interessante como ela transita, né, diferentes... Né, mas é isso, né? Mas
tem uma justificativa também, né? Tem uma justificativa. Mas porque se é um homem negro que tá... Ai, verdade, verdade, verdade. E aí você falou dessa série, e para terminar, alguma leitura, assim, você falou várias aqui, mas uma que você considere arrebatadora, assim, para esse debate. Olha, para mim, como mulher negra, o Olhares de Representação é o que pega mais. Apesar do Erga Sua Voz também dialogar muito. Eu sei, uma só tem um artigozinho da Beatriz que fala sobre Chica da Silva. Eu acho também importante, que é uma crítica que ela faz cinematográfica. Eu acho que é importante também a gente trabalhar Beatriz Nascimento. Isso, Beatriz Nascimento. Eu acho importante a gente trabalhar pessoas que estão fazendo análise sobre o cinema e a televisão brasileiros. O Negro na TV Pública, o Joelzito, ele vai traçar a história, ele vai trazer o Grande Otelo ali na capa. Eu acho muito importante a análise do Joelzito também. Esse documentário está disponível também na Netflix, A Negação do Brasil. Tá disponível. A Negação do Brasil, mas eu estou falando... Esse livro foi a tese de doutorado. Desse livro. Esse é outro. Esse eu não conhecia, não. Esse eu não conhecia. É novo. Eu ganhei de presente no Ser Negra. Legal. De 2013. E ele vai trazendo tudo que ele está debatendo na Negação do Brasil está aqui, né? Com as referências e tudo mais. Assim, tem muita gente pensando no audiovisual brasileiro, porque pauta muito políticas públicas de segurança aqui, e está diretamente relacionado com a justificativa ou não das nossas mortes. Né? Quando eu pensei os estereótipos em relação à favela, eu me deparei muito com, desde Patrulha da Cidade até, principalmente se a gente for pensar no século XIX, os jornais, a maneira como as favelas eram retratadas, essa construção da realidade em relação aos corpos negros favelados no Brasil está muito ligado com o audiovisual aqui. Então, eu acho que, para a gente, Olhares Negros é importante também, porque vai trazer essa visão da mulher negra e vai conceituar de uma outra maneira, mas aqui está muito relacionado também à segurança pública, né? Se você for pensar Cidade de Deus, tem análise sobre Cidade de Deus, que, enfim, Tropa de Elite. Então, aqui, o cinema e a TV está muito relacionado com a nossa vida, né? As igrejas evangélicas têm domínio da TV pública brasileira, né? Então, tem concessão na TV pública brasileira, né? São as mesmas pessoas que justificam que a pessoa morreu porque não estava servindo a Deus, né? Vai para o inferno e tudo mais. Então, acho que um só não dá, Valê, desculpa. Eu sei, não, foi difícil. Não, mas, Jéssica, eu acho que a gente pode criar aí uma playlist só para esses temas que a gente pode, né? Porque não dá para esgotar uma conversa. Hoje tem Grey's Anatomy, depois a gente pode pensar só a obra da Ava e outras cineastas, né, outras mulheres, porque no caso a Shonda, ela é uma produtora, uma roteirista de TV, né? Isso trouxe muita questão de TV. A gente pode pensar o cinema, né, literatura também. Então a gente pode ter essa conversa, explorar assim, né? Em alguns momentos a gente pode voltar a ter a conversa. Eu teria outras questões para falar também sobre isso. Tem Zósimo também, tem Zósimo. Zósimo também daria uma conversa. Só o Zósimo daria uma conversa. Sim. Mas eu também gosto muito de pensar essas cineastas negras, né? A gente tem aí uma geração bem interessante de cineastas negras também, mulheres negras fazendo audiovisual. Também tem uma dimensão pedagógica, né? Dessas mulheres negras por trás das câmeras, né? Então a gente tem muita coisa, né, para conversar nesse canal. E até fazer em relação, né, como o que a TV Globo produz e o que as mulheres negras estão produzindo de maneira independente. Teatro também, acho que é uma outra dimensão, né, porque o teatro experimental do negro ele tem muito para ensinar para a gente, né, nas suas várias formas de atuação imagética, eu acho que é um aspecto também, né. Então, obrigada, Jéssica. A gente não termina essa conversa por aqui, é só um até logo, porque com certeza você vai voltar. Eu é que agradeço, Ale. Muito obrigada pela oportunidade. Eu falo muito, então acho que falar, assim, nesse diálogo com você é muito importante.